E aí, pessoal, é comigo mesmo. Grêmio passou pelo Esportivo, vitória por 2-0. O jogo dos garotos, o jogo do futuro do Grêmio, aquilo que está se propondo, a direção, aquilo que a torcida quer, o maior aproveitamento dos jogadores da base, e, é claro, não esquecendo de alguns reforços. Mas sempre com aquela ideia de dar aos jogadores, aos meninos da base, que eles fiquem à frente de jogadores veteranos que já não tem nada a contribuir com o clube. Então, olha, o Breno fez uma defesaça numa cabeçada do jogador do Esportivo, Daniel Cruz, defesa maravilhosa do Breno. Tem que ter sequência, até vir um outro goleiro. Eu trabalho com a ideia, e falei no vídeo anterior, que o Grêmio tem que ter mais um goleiro com o Breno e com o Adriel, ficar por aí. E tentar, é claro, liberar o Paulo Vitor e o Vanderlei, colocá-los em algum clube. O Wanderson, esse jogador vai muito longe na carreira. Vai muito longe na carreira, ele tem personalidade, ele tem uma qualificação no passe, uma qualificação quando avança, e o cruzamento que ele deu para o Tassiano marcar de cabeça o primeiro gol do Grêmio foi com muita qualidade. Então esse é um jogador que vai crescer muito com a confiança de não ter nenhuma sombra de um jogador veterano, só ele como titular absoluto da lateral direita do Grêmio. Esse zagueiro Juan, se tiver sequência de jogos, não será necessário o Grêmio contratar um reserva para o Pedro Jeromel e o Kahneman. Vai ter o Juan e o Rodrigues, e é por aí. Agora o pessoal aqui vai me perguntar, pô, mas venceu quem? O United? O City? Não, foi o Esportivo de Bento. Sei disso, mas eu tenho que analisar em cima daquilo que me é oferecido. E os garotos deram boa resposta, como o volante Lucas Araújo, que eu acho um jogador muito bom, que o Renato já tinha colocado na reserva em alguns jogos passados, mas que já poderia ter sido lançado no time do Grêmio. Hoje ele marcou o segundo gol de pênalti, ofereceu ao Renato, a família dele ficou emocionado, disse que era um gol muito importante para a carreira dele, o volante Lucas Araújo. O Léo Pereira entrou bem, o Chu eu acho que tende a crescer no time do Grêmio. Enfim, foi uma jornada boa para esses meninos. Uma jornada muito interessante, importante para eles, que saíssem com a vitória, e agora eles terão um jogo de Libertadores da América. Um jogo de Libertadores da América onde a maior parte do time será a da escalação de hoje, que jogou lá em Bento Gonçalves. Eu vou trazer mais uns dados para não deixar escapar nada aqui, que o Grêmio jogou com um time cheio de jovens. A entrevista coletiva do Renato, sinceramente, me agradou. Acho que foi uma entrevista clara, uma entrevista serena e uma entrevista onde ele procurou desenvolver, falar dos garotos, e deixou aqui um recado para o torcedor. Estamos contratando um jogador com DNA do Grêmio. Talvez a semana que vem o Grêmio tenha um jogador com DNA do clube. E quem seria este jogador? Mensagem passada pelo técnico Renato na sua entrevista, que eu repito, olha, fazia tempo que eu não vi o Renato tão sereno, tão tranquilo. Não é porque venceu o Esportivo, mas eu senti ele mais aliviado. E outra coisa, outro ponto que eu quero destacar da entrevista do Renato: tenho conversado com o Carlos Amodeu e com o presidente Romildo Bolzan Júnior. Outras vezes o Renato dizia só o seguinte: eu troco ideias diariamente com o presidente Romildo Bolzan Júnior. Sequer falava nos homens do futebol. Agora mudou. Diz que está falando com o Amodeu, que vem desenvolvendo também um trabalho ali pelo futebol, o CEO do clube, e com o presidente Romildo Bolzan Júnior. É assim que se cresce, trocando ideias. Assim é que deve ser, e este parece que é o caminho que o Renato está encontrando, ouvindo conselhos de pessoas mais experientes e achando para o Grêmio um caminho de reconstrução que precisa
ter e ouvir muitas fontes de dentro do clube. Grêmio, portanto, 2-0 em cima do Esportivo, Tassiano de cabeça e Lucas Araújo cobrando pênalti com muita personalidade. E o que o Renato disse, o Grêmio está contratando um jogador com o DNA do clube. Me sigam aqui no canal do YouTube, vai ser uma honra, Sérgio Boas, e deixe o seu comentário. Até a próxima!